Ainda dentro dos estudos dos tipos de poder constituinte, né? Cumpre-nos então agora falar um pouquinho mais, trazer algumas lições doutrinárias para tentar explicar de maneira melhor ou com a linguagem dos doutrinadores o que seriam esses tipos de poder constituinte, tá? Originário, derivado, derivado reformador, derivado decorrente, tá? A primeira lição doutrinária que trazemos aqui é a do nosso ministro Alexandre de Moraes, né? No seu livro Constituição do Brasil Interpretada. O Alexandre de Moraes, ele menciona que o poder constituinte originário, então, primeiro vamos falar do poder constituinte originário, tá? Aquele que diz respeito a dar origem à Constituição do Estado, uma primeira Constituição para o Estado ou uma nova Constituição no âmbito do Estado, ok? Mas uma Constituição completa, não é apenas reformar um trecho da Constituição, né? Mas sim editar um novo texto constitucional completo, organizado, sistematizado como um todo, ok? Então diz o Alexandre de Moraes que o poder constituinte originário, ele estabelece a constituição de um novo Estado, tá? Organizando, criando os poderes destinados aí a reger os interesses da comunidade. Tanto haverá um poder constituinte no surgimento de uma primeira Constituição, ele está falando do poder constituinte originário, então tanto haverá uma manifestação do poder constituinte originário quando surge uma primeira Constituição para o Estado, né? Ou quando é elaborada uma nova Constituição, né? Diz ele, quanto na hipótese de elaboração de qualquer Constituição posterior, uma nova Constituição que vem revogar uma anterior. Então, o poder constituinte originário, como o próprio nome nos traz a ideia, está ligado a dar origem a uma Constituição para o Estado. Uma primeira Constituição para o Estado ou uma Constituição posterior que vem revogar esta primeira ou uma Constituição anterior, ok? Já sobre o poder constituinte derivado, a gente traz aqui uma lição do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, tá? Também na sua doutrina no curso de Direito Constitucional. Diz aqui o Manuel Gonçalves que duas são as espécies de poder constituinte derivado. Uma é o poder de revisão, ou seja, ele está falando do poder constituinte derivado reformador. Possibilidade, então, né, de revisão do texto constitucional, de reforma do texto constitucional. Diz aqui que o poder, a primeira, então, espécie, né, trata-se do poder previsto na Constituição para alterá-la, tá? Então é o poder constituinte derivado, né? Reformador, porque no sentido de alterar o texto da Constituição. Depois diz aqui ainda o Manuel Gonçalves que outra espécie de poder constituinte derivado é o poder constituinte dos Estados-membros de um modelo de Estado, dentro de um modelo de Estado federal, né? Que é o chamado poder constituinte decorrente. Este deriva também do poder constituinte originário, ou melhor, da criação do poder constituinte originário, que é a Constituição do Estado, tá? Mas não se destina a rever a sua obra, e sim institucionalizar coletividades com caráteres de estados, tá? Então, nada mais é do que criar estados-membros como uma instituição própria dentro do modelo de organização política do Estado, né? Dentro desse modelo de Estado federal. Então, institucionalizar essas coletividades quer dizer constituir os estados como uma coletividade de pessoas. Ok? Então, poder constituinte derivado reformador diz respeito à possibilidade de reforma, de revisão do texto, né? E é derivado porque decorre, está previsto na Constituição essa possibilidade de alterar o texto, né? E o poder constituinte derivado decorrente também deriva da Constituição a possibilidade dos Estados-membros, em decorrência de um modelo de Estado federal, poder editar a sua própria Constituição. Tá? Então não diz respeito aqui, como diz o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, à revisão da Constituição, né? Mas sim a institucionalização, a constituição, né, de uma instituição própria, de uma que seriam os Estados-membros, né, regendo essa coletividade de pessoas, mas também de acordo com o que reza a Constituição Federal, ok?
Já sobre o poder constituinte decorrente, porque o reformador não traz maiores dificuldades, a possibilidade de reformar o texto, né, da Constituição Federal, mas a respeito do poder constituinte decorrente, trazemos aqui uma lição do Luiz Alberto Davi de Araújo, né? O Luiz Alberto, ele diz que poder constituinte decorrente nasce com o Pacto Federativo, ou seja, com esse modelo de Estado federal, onde essas unidades parciais de poder, onde esses Estados membros firmam um verdadeiro pacto federativo, né? Abrindo mão de serem nações soberanas, de serem Estados soberanos, mas mantendo a característica da autonomia, tá? De não estarem aí submetidos aos mandos do governo federal, tá? Dentro das suas áreas próprias de competência, tá? Então, o poder constituinte derivado decorrente diz aqui o Luiz Alberto, que nasce com esse pacto entre as unidades da federação, né, que apresenta como uma das suas peculiaridades a capacidade de auto-organização por meio de constituições próprias destas unidades federadas, tá? Então, o poder constituinte derivado decorrente é esse poder que deriva da Constituição Federal, a possibilidade dos estados, em decorrência de um modelo de estado federativo, deles poderem estar regidos, deles poderem se auto-organizarem por meio de constituições próprias, por meio das suas constituições estaduais, né? Como a gente sabe que os estados membros têm, né? O estado de São Paulo tem uma constituição estadual, estado de Minas, ou melhor, todos os estados da federação, eles estão auto-organizados por sua constituição estadual. Isso se dá como? Através da manifestação do poder constituinte derivado decorrente, que autoriza que os deputados estaduais se reúnam em assembleia constituinte, não é nacional, mas sim assembleia estadual constituinte, a fim de editar uma constituição própria, para se auto-organizarem, né? Então, diz ainda o Luiz Alberto que o poder constituinte decorrente nada mais é do que uma espécie do poder constituinte derivado, ok? Beleza? Ainda temos que mencionar que esse poder constituinte decorrente, ou seja, a capacidade dos estados de editarem uma própria constituição, eles não estão totalmente livres, né, para exercer a sua criação, né? Como diz o Luiz Alberto nesse trechinho final aqui da lição do slide anterior, esse exercício ele encontra limitação e condições, né, de exercício desse poder constituinte. Essas condições, essa limitação são extraídas da Constituição Federal, tá? Então, os Estados membros, os legisladores, quando forem criar uma Constituição própria, no exercício do poder constituinte derivado decorrente, eles não são totalmente livres para editar uma Constituição estadual. Eles devem observância à Constituição Federal. Eles devem observar um princípio denominado de princípio da simetria. O que seria esse princípio da simetria? Significa que determinados princípios que são considerados magnos, que são considerados padrões, verdadeiros alicerces estruturantes do Estado brasileiro federal, esses que são disciplinados pela Constituição Federal, esses princípios, eles devem ser reproduzidos de maneira simétrica, o que significa de maneira espelhada na Constituição dos Estados, tá? Então, o princípio da simetria determina que essas regras básicas, esses valores estruturantes do Estado brasileiro, eles devem, previstos na Constituição Federal, eles devem ser objeto de reprodução espelhada na Constituição dos Estados. Ou seja, os legisladores estaduais, eles deverão se espelhar na Constituição Federal, prevendo nas suas constituições próprias, nas suas constituições estaduais, esses valores estruturantes, esses princípios magnos, base, que servem de base para o Estado brasileiro, para o Estado federal, tá? Então eles não podem, por exemplo, querer criar uma Constituição com uma separação de poderes diferentes da prevista na Constituição, que separa entre legislativo, executivo e judiciário o poder soberano do Estado. A regra da separação de poderes, ela deve ter reprodução simétrica nas constituições estaduais.
Então, nas constituições estaduais, né, elas vão se espelhar na separação de poderes da Constituição Federal para prever que na organização dos Estados-membros terão também separação de poderes entre legislativo, executivo e judiciário. Tá? Então, assim como a gente tem legislativo, executivo e judiciário federal, nós vamos ter legislativo, executivo e judiciário no âmbito dos estados. Tá? Por quê? Separação de poder é valor básico, né? É verdadeiro fundamento do nosso Estado. Na verdade, está lá no primeiro título da Constituição, que é denominado de princípios fundamentais, porque são esses valores que são verdadeiro fundamento, verdadeira base do Estado brasileiro. Tá? Então, a separação de poderes, ela tem que ter reprodução simétrica na Constituição dos Estados. Não podem os estados, os legisladores estaduais, querer criar algo novo dentro da separação de poderes, tá? Ou concentrar os poderes na mão de uma única autoridade, porque isso ofende o princípio da simetria. Isso ofende o princípio da separação dos poderes, que é valor fundamental no Estado brasileiro, ok? Depois, pessoal, as hipóteses de iniciativa de proposta de lei reservada ao chefe do Poder Executivo Federal. As constituições estaduais, elas, quando forem editadas, elas vão ter que se reger, né? Elas vão ter que se espelhar no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Tá? O artigo 61, para vocês terem uma ideia, fala daqueles projetos de lei que a competência para propor ela é reservada ao chefe do Poder Executivo. Tá? Então diz aqui que a iniciativa de leis, né, caberia ao presidente da República, são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, diz aqui inciso 2, disponham sobre criação de cargos, funções e empregos públicos na administração federal, prevendo lá sua remuneração. Isso, na verdade, acontece no âmbito dos estados. Os estados é que prevêem a criação de cargos dentro da sua unidade federada, né? Dentro do seu território, dentro do território do estado membro, tá? O mesmo ocorre nos municípios. Os municípios é que criam dentro do seu território os cargos, as funções, os empregos públicos e prevêem a remuneração pelo exercício desses cargos, tá? Depois, a organização, diz aqui também, organização administrativa e judiciária, em matéria tributária, em matéria orçamentária, em matéria de serviços públicos e de pessoal, né? Dentro da administração federal, é a Constituição Federal que prevê isso. Mas no âmbito dos estados, deve haver uma reprodução simétrica, espelhada nesse dispositivo, para que os estados-membros possam se auto-organizar no exercício da sua autonomia. Mas eles deverão, então, obedecer esses princípios norte, que nesse caso diz que essas leis de organização administrativa do poder judiciário dos estados, né, legislação tributária, orçamentária e questão de serviço público e pessoal, esses projetos eles devem ser de iniciativa reservada ao chefe do executivo. Então, assim como no âmbito federal a Constituição diz que esse projeto cabe ao chefe do Executivo Federal, ao presidente da República, nas constituições estaduais, os estados deverão prever que esse tipo de projeto também cabe ao Executivo Estadual. No caso, a iniciativa será do governo estadual, do governo dos estados, ok? Do governador, no caso, certo? Outro exemplo que poderíamos dar aí para vocês, o voto direto, secreto, universal e periódico, previsto no artigo 14 da Constituição Federal. Isso também é um valor estruturante dentro do Estado brasileiro. E nesse caso, as constituições dos estados elas devem se espelhar na Constituição Federal ao prever a forma de exercício do voto para a escolha de representantes estaduais do governo dos estados. Tá? Então, não poderia a Constituição de um Estado prever uma forma distinta de sufrágio, né? De exercício do direito do voto, uma forma que não seja o voto direto, secreto, universal e periódico. Tá? Então, essa também é mais uma disposição da Constituição Federal que no exercício do poder constituinte derivado decorrente, os legisladores estaduais não poderão fechar os olhos. Eles deverão reproduzir as suas constituições estaduais, se auto-organizarem por meio delas, mas
trazendo uma reprodução simétrica ou espelhada, né, nesses padrões estruturantes do Estado brasileiro, ok? Contidos na Constituição Federal. Então, demonstra que o poder constituinte derivado decorrente, ele é derivado da Constituição Federal, o modo como esse poder será exercido no âmbito dos estados, ok? Volto no próximo vídeo para falar aí das características do poder constituinte.